Vamos lá, turma, para a nossa próxima aula de português, onde nós vamos dar início ao módulo 9, como escrever um livro. Então, olha lá, nós já vimos, né, que crianças também podem escrever seus livros no módulo anterior. Nós vimos como algumas crianças fizeram para ter os seus livros publicados, né, no caso, como que essas crianças conseguiram chegar à publicação aí dos seus livros. Agora nós vamos saber como que é publicar um livro. Muitas vezes a gente pensa que é algo fácil, mas não é tão fácil assim. Então vamos ver aí no nosso módulo como se faz para publicar aí um livro. Vamos lá? Então, hoje, nossa aula de português, dia 19, apostila, iniciando da página 33. Então, olha o que nós temos aí. Como publicar um livro? Quem lê livros não imagina o trabalho que dá publicá-los. Muitas pessoas pensam que após o escritor produzir a sua história, ele irá até uma editora e conseguirá publicá-lo rapidinho. Mas na realidade, o que acontece não é isso, principalmente com os escritores iniciantes. No módulo anterior, você conheceu a história de três crianças que conseguiram publicar os seus livros. Na reportagem a seguir, você saberá como outras crianças escritoras conseguiram ter suas histórias publicadas. Será que também foi difícil ter os livros aceitos pelas editoras? Relembrando o que nós já vimos, realmente, muitas vezes é necessário que você conheça alguém na editora, tenha um bom contato para que você consiga publicar o seu livro. Caso contrário, nós temos a opção de pagar para essa publicação ou ter a sorte de que o seu livro seja aceito numa editora e ele possa ser publicado, até porque não é um trabalho barato, tem um custo muito grande produzir um livro e também você não tem a certeza de que vai ter uma aceitação no mercado. Então a história tem que ser uma história bem atrativa, as pessoas têm que gostar daquilo que você escreveu e a partir daí você pode de repente de uma coisa que você colocou ali no papel se tornar aí um grande escritor, uma grande escritora. Vamos entender então melhor aqui, ok? Olha lá, aqui nós temos também dentro, lembra do suplemento Folhinha, que é aquela parte dedicada às crianças, é uma parte do jornal Folha de São Paulo. Então, olha lá o que eles dizem aqui, né? Sobre como publicar um livro. Então, o que nós temos aí, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre o modo tradicional, ou seja, o modo que todas as pessoas usam normalmente para fazer a publicação de um livro. Então, nesse modo tradicional, você escreve o texto e envia por correio ou e-mail para editoras que decidem se vão publicar ou não. Aí nós temos dois símbolos, olha lá, turma, que a gente conhece bastante, né? O pessoal aí tecnológico, que é a mãozinha para cima, ok? E também a mãozinha para baixo. Lembrando, sinal de positivo e sinal de negativo. Ou como vocês dizem, né? Like, dislike ou curte e não curte. Fica aí a critério de vocês. Para nós aqui vai significar o positivo ou o lado negativo dentro desse modo de se publicar um livro. Então, qual é a parte positiva, né? O autor não tem gastos, a editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. O lado negativo dessa forma de publicação. É muito difícil ter seu livro aprovado. A editora pode nem chegar a avaliá-lo, pode não gostar ou achar que não venderá bem. É uma outra estratégia, né? Uma outra opção. Segunda alternativa, que nós vimos até uma amiga no módulo anterior, né? Pagou, publicou. Ela foi na editora, viu o custo, pagou e acabou publicando o seu livro. Então você escreve o texto e contrata uma editora para fazer tudo, desde as ilustrações
até a impressão. Lado positivo dessa publicação. É publicação garantida, não tem recusa do seu material. Você realmente consegue estar, publicando aí, você consegue estar tendo seu livro nas livrarias. E a desvantagem, nesse caso aqui, não passa por avaliação, a vantagem ainda, e você só precisa ter a ideia para escrever o livro, o texto que você quiser e ter o dinheirinho na mão. O lado negativo, o custo pode ser alto. Além disso, você é que terá que distribuí-lo, ou seja, você terá que distribuir o seu livro para as editoras. Esse caso do pagou ou publicou, ele não vai direto para a editora. Então, você paga para publicar, ilustrar, diagramar, fazer todo esse processo. Porém, distribuir o livro até as editoras aí é função do próprio escritor, ok? Número 3, a publicação artesanal. Lembrando, esse termo artesanal significa feito com as próprias mãos. Você fazer todo o livro, ou seja, você faz, você escreve, você desenha, você põe as imagens no lugar que você quer. Então, basicamente, na forma artesanal, você faz quase tudo. A única coisa você não vai publicar, porque para publicar depende de uma editora, ok? Então, olha lá, no modo artesanal, você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, organização de texto e imagens nas páginas e só contrata uma empresa para imprimir o seu livro, no caso, ok? Qual é o lado positivo? Olha, o lado positivo disso. Você pode participar de mais etapas do processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho, como a Pro falou anteriormente. Negativo. Nesse tipo de publicação, que é o artesanal, tem muito mais trabalho, Você vai ter muito mais trabalho. Então, dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para a impressão, ok? Muito bem. E o último tipo que a gente tem, no caso, vai ser o livro que ele vai ser feito pela internet. Você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou no site Clube dos Autores, que é um site para quem gosta de escrever. Ó, aqui no rodapé, na finalzinho da página, ó, eles trazem aqui para nós algumas sugestões e algumas dicas, de como você pode publicar aí o livro. Então, no caso aqui, nós temos a publicação pela internet. Na internet, você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou até no Clube dos Autores. Não tem custo, ou seja, o livro ele sai de graça. No caso de redes sociais e de blogs, é possível publicar aos poucos, ou seja, capítulo por capítulo, e já ter um retorno dos leitores. No caso dos blogs e de redes sociais, você não terá o livro impresso no Clube dos Autores. Isso já é possível. Lá no Clube dos Autores, você pode ter o seu livro impresso. Em contrapartida, na internet e nas redes sociais, você não tem o livro impresso. E você vai pondo ele por partes e não tem como você compactar esse livro. Essa é também uma das desvantagens apresentadas aí. Ok, turma? Conseguiram entender o que a Pro leu para vocês? Podemos ir para a próxima parte? Vamos lá? Olha lá, agora nós vamos aí, estudar o que nós lemos, ok? E vamos entender melhor aí as imagens e tudo que está escrito. Vocês vão fazer aí as atividades agora. Enquanto isso, a Pro vai dar algumas dicas aí para vocês, ok? Olha lá, gente, enquanto vocês fazem, a Pro vai dando umas dicas aqui, tá? E você, gostaria de publicar um livro? Já pensou em como seria interessante ter um dia de autógrafo, uma noite, uma tarde de autógrafos em uma livraria, como os meninos que nós vimos, Lá no livro anterior, o João Vitor e tudo mais? Pense nisso.
treino a escrita de pequenos textos, treinando, né? Treinar a escrita de pequenos textos. E inicia esta prática fazendo anotações diárias de como foi o seu dia. Muitos autores, por exemplo, vocês têm um livro que vocês gostam bastante aí, que é o Diário de um Banana. O Diário de um Banana, ele não conta a história todinha do menino, o que acontecia com ele diariamente. Temos também aí das meninas o Diário de uma Princesa, que conta o que ela fez todos os dias. Então, uma forma de nós treinarmos, né, fazermos o treino da leitura, o treino da escrita, e quando a Pro fala para vocês, turma, leiam livros, vocês vão melhorando o vocabulário, vão conhecendo novas palavras, também é uma forma legal para você chegar nisso que você quer, escrever um livro. Ah, mas eu não gostaria de escrever, mas treinando a escrita, fazendo pequenos textos, obedecendo parágrafos, sinais de pontuação, a gente consegue sim escrever coisas bem legais e melhorando dia a dia as nossas produções de texto, ok? Fica aí uma dica e aproveita também, ó, lá no rodapézinho que a Pro falou para vocês, né? Que tem aqui, ó, na página da apostila de vocês, rodapé, lembrando essa parte aqui, ó, de baixo que a Pro já ensinou, cabeçalho a parte de cima, rodapé a parte de baixo. Então, olha o que eles falam para nós aí, né? Aqui, livros por encomenda. Tire dúvidas nos sites das empresas. Então, você liga na editora, manda mensagem pelo site, eles conseguem. Liro Editora Livre, a partir de um exemplar. O preço mínimo é R$14 por unidade. Se você quiser fazer um livro da sua família, um livro para dar de presente, olha, é uma sugestão. R$14 a unidade sai aqui na Liro Editora Livre. Tá? Mas veja bem, gente, esse suplemento, ó, pode ser que esse preço não seja o mesmo hoje, porque isso foi publicado em 2013, tá? Então a gente consegue saber, agora é fácil, né? Com a tecnologia fica tudo muito fácil. Só entrar lá no site e você já consegue essas informações. A Gráfica Bandeirantes, olha, eles fazem um mínimo de 50 exemplares. Só imprimem. Preço sob encomenda, então é graficabandeirantes.com.br. Também dá para você, se você tem curiosidade de saber, você consegue, ok? A Escortec Editora é o selo Pingo de Letra, mínimo também igual a Bandeirante de 50 exemplares, e aqui eles fazem o livro todo e sai a partir, gente, não é exato o valor, então a partir de R$1.000. E o Clube de Autores, que nós já vimos, a partir de um exemplar eles fazem. O preço também é sobre consulta. Então, nós temos aqui clubedeautores.com.br. Fica aí a sugestão para quem tiver interesse na leitura e tudo mais, ok? Terminaram aí, amores? Vamos fazer a correção? Muito bem. Então, olha lá. Lá na página que nós temos, na 35, nós temos o seguinte. Observe o menino e o texto que aparecem na página 5 da folhinha. No início do texto, o que o menino está fazendo? Então, ele usa o computador para escrever o seu livro. O que significa o desenho dentro do balãozinho, né? Se nós observarmos lá dentro do balãozinho, ó, o menino está aqui, dentro aqui do balãozinho, nós temos uma lâmpada. A lâmpada é um desenho que sempre vai representar a ideia das pessoas, certo? Então, o desenho é uma lâmpada que representa as ideias que o menino teve ao escrever, ou seja, o que foi surgindo na cabeça do menino ao longo da escrita do seu livro. Letra B. O que o menino está fazendo no fim do texto? Então, olha lá, de novo, turma. Aqui, no fim do texto, ó, o que o menino está fazendo? Bem aqui, ó, ele está fazendo o quê? Ele está erguendo o livro, como se fosse um troféu. Então, ele está mostrando o seu livro finalizado, como se fosse um troféu, ok? Número 2. Ainda na página 5, o que a mão com o dedo polegar para cima indica e com o dedo para baixo? Então, nós já falamos, né?
É o famoso like lá da internet, o curte ou não curte. Então, a mão com o dedo para cima indica as vantagens deste modo de publicação. Já o dedo para baixo indica as desvantagens e dificuldades, ok? Muito bem. Número 3. Os números que indicam os modos para se publicar um livro são grandes e coloridos de vermelho. Por quê? Lembra, isso nós já vimos lá no módulo do folheto informativo. Por que a gente costuma colocar a cor vermelha? Por que a gente costuma mudar o estilo de letra por números grandes? Todos esses recursos gráficos que a gente fala são para chamar a atenção das pessoas, para que elas se atentem mais a alguns detalhes. Então, nesse caso, como o texto é direcionado às crianças, são utilizados cores e formatos diferentes para atrair a atenção deste público, no caso, o público infantil. Ok? Na outra página, virando lá na página 36, ok? Na página 36, nós temos lá o exercício 4. No exercício 4, eles perguntam: no modo tradicional de publicar um livro, qual é a maior dificuldade, ou seja, o maior problema que se encontra? Então, é ter o livro aprovado para publicação por uma editora, ok? Número 5. Um objeto artesanal é aquele produzido manualmente. Olha o que a Pro leu lá atrás para vocês, sem a ajuda de máquinas. Qual é a característica principal do modo artesanal de publicação? Então, a principal característica que nós temos aí nesse modo é que o autor faz quase tudo sozinho. Certo, amores? Número 6, nós vamos fazer um X, ó, lembra o assinale, marque com um X que a gente costuma ver em atividades e provas, as características da publicação pela internet. Então, primeiro, custo alto, distribuição pela editora. Isso aqui, ó, na internet, lembra o livro, ele não é impresso, ele vai sendo publicado em partes. O custo é alto? Não, pela internet não tem custo. Então, uso de blogs e redes sociais está correto. Publicação em partes também, ele não é publicado de uma única vez. E distribuição pelo autor, nesse caso o autor não distribui, porque o livro ele não fica pronto fisicamente, ele é colocado lá nas redes sociais. Ok? Número 7. Diagramar um livro é publicar por capítulos? Não, né? Aí, no caso, é o que a gente faz aqui, ó. Publicar por capítulos seria o livro pela internet. E ilustrar e imprimir as páginas, não, porque isso aqui é a parte de ilustração, ok? Ilustração e impressão. Então, o correto é organizar o texto e as imagens nas páginas. É colocar a imagem dentro ali do espaço, sem comprometer a estrutura do texto. Ok, meus amores? Lembrando que se alguém precisar de mais tempo para fazer a correção, é só pausar o vídeo, tá bom, turma? Vamos prosseguir aí? Curiosidade, então, que a Pro colocou para vocês, ó. Essa é uma mesa de um estúdio onde normalmente, olha, as pessoas estão trabalhando com um programa próprio para diagramação. Então, aqui, diagramar é um verbo, ok? E está relacionado à editoração e às artes gráficas. Então, o que é diagramar? É dispor graficamente os elementos, por exemplo, textos, títulos, ilustrações, legendas, fios, vinhetas e etc., que deverão fazer parte de uma publicação, geralmente com base em programação visual pré-determinada, é proceder à diagramação de livro, revista, jornal, anúncio, etc. Um livro, uma revista ou um anúncio, ok? Então a Pro pegou lá no dicionário o significado para vocês entenderem melhor o que é diagramar, certo? E vamos lá para a nossa próxima parte, que é a parte de ortografia, ou seja, da escrita correta das palavras,
que será que nós vamos aprender aí hoje, hein? Vamos lá? Uso do cedilha, né? Aquela perninha que a gente costuma falar, olha, é o C com uma perninha, é o C com um rabinho. Então, olha lá o que a Pro trouxe para vocês para lembrar aí, né? O uso do cedilha. Só podemos usar a letra C com C cedilha quando, depois dela, vierem as letras A, O, U. É errado usá-las antes de e ou i e nunca deve acontecer. Isso jamais, gente. Sabe aquele você que nós escrevemos com a perninha? Esse rabichinho que a gente fala, né? A perninha no C, alguns falam, o anzolzinho, ele não pode vir se for acompanhado da letra C de e e i. Agora, a ou u, tá ok, pois conseguimos o mesmo som usado apenas com a letra C, sem o rabinho, olha o que a Pro falou, né? Então eu falo, você, eu já tenho esse som, né, de C, o som do barulhinho, lembra que a Pro falou na fala em sala para vocês? Os sons que a gente emite. Então, quando eu vou falar o C, eu tenho um monte de arzinho saindo pelo vão dos dentes, ok? Vamos lá? Então aqui, ó, cedilha, olha que poeminha legal aqui, né? O meu nome é cedilha, preste muita atenção. No início da palavra, nunca me escreva não. Gosto muito de brincar com as letras A, O, U. Venho antes delas, louça, laço e iguaçu. Então, só para a gente lembrar aí de uma forma divertida. Outra regra, nunca eu inicio a palavra com C cedilha, pessoal, ok? Então, nós vamos fazer agora os exercícios, tá? Lendo aqui as palavrinhas e respondendo as questões da página 36 até a página 39, onde nós vamos trabalhar também outros temas. Aqui no Cedilha, vamos lá para o próximo. Olha lá as atividades que nós temos. Uns minutinhos aí para fazer. Vamos lá. Antes de nós entrarmos no outro assunto, né? Que nós temos aqui embaixo no exercício 2. Muito bem, o outro assunto que nós vamos ter a partir do exercício 2 se refere ao número dos substantivos. Lembrando que substantivo, como nós já vimos, é toda a palavra que vai estar indicando o nome de um ser específico, no caso dos substantivos próprios, ou o nome dos seres de uma forma geral. O substantivo, ele pode sofrer variações quanto ao número, ao grau, aumentativo e diminutivo, ou ao gênero, masculino e feminino. Nesse momento, nós vamos ver a questão do número. O que é o número? É o singular ou o plural. Então, no singular é quando nós indicamos um só ser ou elemento. Já no plural, nós indicamos mais de um ser ou elemento. Ó, a borboleta é uma única borboleta. As borboletas já é o plural, é mais do que uma. Então, aqui alguns exemplos de formação do plural. Normalmente, o plural a gente faz acrescentando só o S no final das palavras, tá? A grande maioria. Porém, nós temos casos em que nós vamos mudar o final. No caso do ão, das palavras que tem tio, aí a gente tem algumas variações, ok? Vamos lá então. Aqui nós vamos preencher também a 38, fazendo aí, para nós já corrigirmos, tá? Pausem o vídeo, façam com calma e aí a gente vai ter as correções então aí para nós colocarmos, certo? Turminha, mas ó, procurem fazer com o vídeo pausado e só depois olhar as correções, tá certo?
Muito bem, a número 6 também nós temos uma tabela onde nós vamos transformar os verbos em substantivos aqui no caso, né? Em outras palavras, acrescentando o são aí no final, ok? Fizeram aí? Podemos ir para as correções? Vamos lá? Então, lá na página 36, olha o que nós temos aí, né? Leia essas palavras: louca e louça, caca e caça. O que diferencia o modo de escrever as palavras em cada par? O que diferencia a escrita das palavras é o uso do cedilha, certo? Lá na outra página, na página 37, observe estas palavras então, ainda trabalhando a questão do cedilha. Graça, assento, cigarra, laço, açucareiro. Olha, o som é igual, mas se eu não tivesse o cedilha em graça, ficaria graca. Em laço, laco, e em açucareiro ficaria acucareiro. Então eu tenho que pôr o cedilha para que a letra C fique com o som, né, que eu preciso. Agora responda: o cedilha é usado antes de quais vogais? Então olha lá, é usado antes das vogais A, O e U. Letra C. Escreva 5 palavras em que a letra C é seguida da letra E. Ó, C. Então, resposta pessoal, palavrinhas que a Pro sugere: cera, cebola, acerola, acentuar e conhecer. Ok? Letra D de dado. Escreva 5 palavras em que a letra C é seguida da vogal I. Então, resposta pessoal também, o que a Pro sugere: cinema, ácido, cinto, ciúme e fácil, ok? Vamos lá. Entenderam aí, gente? Então, só relembrando, nunca eu começo palavras com C cedilha. Segunda regra, não uso C cedilha se ele vier acompanhado de E ou I. E eu só vou poder usar o C cedilha com A, O e U para ter o som de C, não de que, ok? Número 2, vamos ver aí o plural que a Pro explicou para vocês. Então, nós temos na lista A, nau, Roma, país e carros. Lá na outra coluna, eu vou ter não, romã, pães e carrões, ok? Então, aqui, ó, nós vamos ter nesta primeira coluna. Nas palavras da lista B, qual é o nome do sinal sobre as letras, né? Então, nós vamos ter aqui, no caso, o tio, que é aquele acentinho, e essas letras, elas chamam-se vogais, ok? Que é o A e o O, ó, em cima do A e aqui em cima do O. Complete. O tio é sempre colocado sobre as vogais A e O. Não podemos pôr o tio em cima de outra vogal. Por quê? São somente essas duas vogais que vão ter o acompanhamento do tio para ter o som nasal. Lembra que a Pro já explicou? Aquele sonzinho que quando a gente segura, ó, pão, mãe, o som sai pelo nariz. Na verdade, o arzinho sai pelo nariz e você não sente tanta vibração aqui, ó. Nas cordas vocais a vibração é mais nasal. As palavras com tio têm um som nasal, que é o que a Pro acabou de falar, na última sílaba, ok? E aqui também uma resposta pessoal na letra C: coração, maçã, limões e mamãe.
ok? Então, ó, se nós repetirmos essas palavras com a mãozinha no nariz, ó lá, não é para apertar, senão não dá para sentir nada. Segura aqui perto do ossinho, ó. Então, vamos lá. Coração, maçã, limões, mamãe. Você sente a vibração aqui na parte da frente, né? Vamos lá para a próxima. Muito bem. Leia essas palavras. Então, olha o que nós temos aí. Primeiro, um fogão, vários fogões. Um limão, vários limões. Um balão, alguns balões. Então, compare as palavras das duas listas. Que mudança houve no final das palavras da lista B? Então, olha lá, nós vamos ter fogões, limões e balões. Então, no final das palavras da lista B, ão mudou para ões, porque as palavras estão no plural, né? Quando eu tenho um, é o singular, passou de um, né? No caso, vários, muitos, alguns, né? São indefinidos, eu não sei a quantidade exata, porém é mais do que um. Número 4. Veja como o final dessas palavras muda para indicar o plural. Um pão, diversos pães. Um alemão, de alguns alemães. Um escrivão, poucos escrivães. Então, na lista B, que mudança indica? Então, nós temos aqui uma diferença da lista anterior, ó, do exercício 3. O ão mudou para ões, indicando também, aí no caso, o plural. Então, aqui na 5 ficou fácil agora, né? Lição, lições, avião, aviões, rojão, rojões, sabão, sabões, leitão, leitões e colchões, né, que é aí o plural de colchão, ok? Próxima aí, então. Veja a sílaba destacada das palavras abaixo e continue a preencher a lista. Então, nós temos aqui diagramar, que nós já aprendemos o que é organizar ali o texto, as imagens. Fica diagramação. Publicar, publicação. Organizar, organização. Então, as que nós fizemos, né, que esses são os modelos. Avaliar, avaliação. Ilustrar, ilustração. Elevar, elevação. Separar, separação. Gravar, gravação. Observar, observação. Criar, criação. Indicar, indicação. E conversar, conversação. Ok? Aqui não seria conversão, porque conversão é outra coisa, é outro sentido. Aqui é conversação no sentido de conversar, falar com outra pessoa. Certo, turma? Dúvidas, lembra, pode colocar no chat que a Pro vai respondendo assim que possível. A Pro está gravando as aulas, eu vou observando o chat, mas assim que possível vocês podem ir perguntando, a Pro responde para vocês tirando as dúvidas. Certo? Vamos lá para o próximo. Muito bem, jogo da memória, olha que legal. Está na hora de testar como anda a sua memória para palavras escritas com o tio e o cedilha, ok? Esse jogo pode ser executado em dupla, trio ou até individualmente. Neste caso, você deve jogar contra o relógio e diminuir o tempo de finalização de cada partida. Separe as fichas do jogo da memória. Então, vocês vão recortar as fichinhas do jogo da memória, lá do anexo 1 da nossa apostila, tá? A Pro não tem aqui esse anexo, ou tem? Tem, olha aqui, ó. Turma, anexo 1 da apostila, tá? Tá aqui, ó. São várias palavrinhas. O que vocês vão estar fazendo aí no anexo 1? Vocês vão recortar e vocês vão jogar individualmente, marcando o tempo, ou até mesmo convidar aí a mamãe, o papai, alguém que possa estar com você para fazer esse jogo. Vocês vão virar todas as palavrinhas para baixo e vão tentar achar no menor tempo possível
o maior número de pares possíveis, ok? Terminou de jogar? Não dispensa esse anexo, você vai guardá-lo, porque na próxima aula nós faremos uma atividade com esses pares de palavras. Se você já quiser deixar separado, melhor ainda, vai ajudar, vai facilitar o seu tempo, ok? E para casa nós vamos realizar as páginas 40 até a 42, exercícios do 1 ao 5 para a nossa próxima aula, que é o dia 21. Combinado, turma? Muito bem, aprenderam mais coisas aí com a aula de hoje. Vamos dar aí uma pausinha, ir ao banheiro, tomar uma aguinha para a gente poder voltar com a aula de ciências, ok? Já separa o caderninho de ciências que nós vamos corrigir as atividades que nós fizemos, tá bom? Beijinhos, até já, a gente já volta.